Olá, 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 queridos. Vamos lá, vamos começar. Desta vez no horário, tá? Opa, Luciana já chegou. Primeira, olha, Guilherme, Aninha. Muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Vamos começar. Vamos continuar falando dos temas principais da gente, né? Que é o amor. O amor e a atenção. Bom dia, Luciana. Vamos ver aqui. Opa, Stefan. Muito bom. Oi, gente, bom dia. Tá, é excelente estar aqui com vocês, viu? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Por favor, alguém me diga aí se estão me ouvindo bem. Acenar aqui, tal. Que bom, que bom. Estão me ouvindo? Por favor, alguém coloque aí a gente já pode começar. Tá certo? Sim, Luciano. Obrigado, viu? Ótimo. Obrigado, Stefan. Excelente. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado, Guilherme. Olha, gente, excelente, excelente. Hoje está quente aqui, viu? Puxa, em Aracaju, está se preparando aqui uma chuva. Mas vamos lá. Olha, pessoal, o tema é um tema. Eu coloquei como o sofrido, o reativo e o ativo, né? Mas eu posso falar no verbo, né? Do sofrer, do reagir e do agir. Isso aí dá talvez uma noção melhor do que eu quero falar agora. Tá? Para o chamado, talvez ficasse interessante esse negócio do adjetivo, né? O sofrido, o reativo, o ativo. Mas agora vamos usar o verbo mesmo, da ação. Porque esse é o ponto, ô Helene, esse é o ponto que é o ponto-chave, é um dos pontos-chave. Um deles é a ação, o esforço para a ação, e outro deles é a boa vontade. Certo? Então, a imaginação é uma ferramenta aí primordial nesse fator. Não sei se todos viram meu história aí da Branca de Neve. É mais ou menos aquilo ali. Né? Eu botei um quadro também que para fazer a chamada do tema. Eu não sei de quem é o pintor, eu peguei lá no Pinterest. E eu achei interessante aquele quadro, que é uma ação e as pessoas aguardando, né? Aquele movimento em expectativa, alguns preparando a ação para que ela acontecesse, né? E alguns reagindo àquilo de formas diversas, né? A gente não consegue imaginar a diversidade que há na pessoa humana. A pessoa humana é diversa, ela é cheia de potenciais, os potenciais dela são inumeráveis. A gente pode prever condutas, ações, reações, né? Já entra na parte da reação, mas a gente não pode prever a ação. Né? O sofrimento faz parte da vida animal e humana. Talvez das duas espécies também, de todas as espécies no mundo. Né? Sofrem ação. Sofre uma ação o mineral, sofre ação o vegetal, sofre ação o animal, né? E sofre ação os humanos. Cada um reage à sua maneira. Né? Cada um tem uma propriedade para reagir, sofrer, reagir e agir. Esse é o ponto. Eu vou me fixar, que é o mais importante para a gente, no humano. Mas antes eu vou dar uma passada nos outros contextos.
Eu estou me baseando principalmente neste livro aqui, vou colocar aí para vocês. É um livro de Aristóteles, da alma. Tá? A obra de Aristóteles é maravilhosa. Ele é um verdadeiro sábio, verdadeiro filósofo. Né? Por isso que muitos o denominam apenas de o filósofo, porque ele é o pai de muitas ideias, né? Ideias aproveitadas até hoje. Então tá, vamos voltar ao tema. Então, o sofrer é uma ação que acontece com todas as pessoas, todos os seres, todas as formas que temos aqui no mundo. E o reagir está presente no animal e no humano. Algumas espécies vegetais até reagem de uma forma automática, né? Algumas folhinhas fecham, tem aquelas plantas carnívoras, né? Isso tudo dá uma ideia, né, de vida, né? Uma vida maior dentro ali daquela espécie vegetal, não é? E a vida está ligada a isso, a calor e movimento, né? Então, o Aristóteles fala da alma, fala de faculdades que estão na alma de todos os seres, em particular os seres que ele chama os seres vivos, né? E ele fala dessa parte da faculdade vegetativa, que é uma faculdade que lida com a reprodução e a nutrição. E a nutrição, é interessante especificar que a nutrição é da alma, não do corpo. O corpo interage com o objeto que está sendo nutrido, mas quem se nutre é a alma, né? A alma que tem que absorver a energia para agir, né? E tem o animal que reage. A vida dele é reagir, porque ele é por instinto. Então ele sofre a ação externa e ele reage. É próprio dele. E ele já vem com uma programação na alma. Cada alma dá a forma e programa aquele ser, né, para uma atividade. E de certa forma nós também somos assim, mas só na parte física, né? Do físico, porque a gente tem uma programação que a gente não tem conhecimento, né? E a gente age de uma forma independente do entendimento e age perfeitamente com relação à nutrição, com relação à geração, que também faz parte da alma vegetativa, e a geração se dá sempre da mesma forma. Um ser produz um outro ser, né? Um outro ser da mesma espécie, né? Então a gente vê isso claramente nas sementes. Uma semente de uma planta, de uma fruteira, de um indivíduo, de um animal, dá da mesma espécie, né? A semente de uma laranjeira e da espécie da laranjeira dá aquele fruto correspondente, né? A semente de um trigo dá o trigo, e sucessivamente. A geração de uma espécie animal dá a mesma espécie. Há alguns cruzamentos quando há espécies parecidas. Mas sem fugir muito do tema, que eu às vezes dou uma devagada, vou falar da questão do animal. O animal, ele sofre uma ação externa, é próprio dele sofrer ação externa, como tudo no mundo. E reagir, o mais próprio ainda é reagir. O reagir é automático, muitas vezes, nós também, que o nosso corpo cresce, se desenvolve. Quando a gente nasce e vai crescendo, a gente nem percebe que está crescendo, que está se mudando. Quando a pessoa vê alguém depois de muito tempo, nota que houve um crescimento, houve uma modificação. Então isso dá para a gente uma noção de tempo, né? Na passagem de tempo, a forma.
a forma muda, porque ela sofre uma ação externa. E o animal, ele tem uma programação que ele reage sempre de uma mesma maneira, né? Ele sofre, reage e tal, ele vive naquele movimento. Mas ele não tem um sofrimento anímico como nós temos, né? O animal, ele tem emoção, né? Ele tem uma emoção própria também dele, como nós temos a nossa. Ele consegue reagir com alegria, satisfação, ao prazer, à dor, né? Aquilo que dá prazer e aquilo que o faz sentir sofrimento, machucados, coisas assim, ferimentos. Isso acontece, né? Ele se sente mais confortável na presença de alguém, se sente mais confiante, ele já sabe mais ou menos o que esperar daquela pessoa, né? A pessoa que o alimenta, né? Então isso dá uma noção de vida para o animal, que ele sabe o que ele vai sofrer e como ele vai reagir. E a gente tem uma certa programação também, mas na parte física, também na parte emocional, na parte da reação, da parte da nossa estruturação. Porque a gente pode ficar cada vez mais fixo numa reação, num instinto programado, se a gente repetir comportamentos, e aí gera os hábitos. Os hábitos que a gente consegue perceber muitas vezes em nós e nas outras pessoas. Mas essa questão da repetição do hábito não é uma coisa igual para todo mundo, né? A gente precisa procurar formas de gerar um novo movimento, um movimento melhor, tentar o melhoramento. Então vamos lá, para voltar ao tema claramente agora, para não ficar ninguém voando, né? Eu vou, você não precisa voar comigo não, eu vou trazer vocês de volta para o chão. O sofrer, o reagir e o agir. Para o humano, né? O humano, ele sofre o tempo inteiro, sofre ação externa. Sofre ação externa do mundo e sofre ação externa do mundo humano, né? O que a gente reage, a gente muitas vezes reage por um comportamento que se tornou hábito, né? E aquilo faz a gente imaginar que às vezes que só tem aquela forma de reagir. Então a gente cria uma reação automática, muitas vezes. E a gente muitas vezes fica presa àquela reação e preso àquela reação. Então a gente fica, às vezes, num sofrimento por conta até da reação. Um sofrimento anímico, psicológico, emocional. Agora, o ser humano, ele tem uma propriedade, por conta das faculdades da alma humana, que ele tem algo que é o inteligível. Então, as três faculdades da alma. Uma é o vegetativo, que está presente nos seres vegetais, animais e humanos, né? O reativo, que está presente no animal e no humano. E o ativo, o agir, o inteligível, né? Então tem o mundo vegetativo, a alma, faculdade vegetativa, a faculdade sensível, a faculdade inteligível. A faculdade sensível é essa parte do reativo, né? A faculdade inteligível é a parte do agir, certo? Vou voltar, porque talvez vai ficar mais claro, né? O sofrer está em todos os seres. Todos passam pelo sofrer, que é o mundo vegetativo e reativo, mas as espécies animais não reagem, além de algumas espécies vegetais, como eu falei, e do animal, né? O mundo sensível é propriamente o mundo reativo, né? E esse está em todos, os animais e humanos, né? E o mundo inteligível, que é o mundo do desenvolvimento propriamente humano. Então, esse inteligível está presente somente no ser humano, que é o mundo do mental
e no mundo do intelecto, né, intelectivo, e o mundo do espiritual, né? Então, esse mundo é que dá uma noção propriamente humana. As pessoas, ao agirem neste mundo, elas se sentem mais realizadas. Vou usar uma outra palavra, que é satisfação. Essa palavra é uma palavra importante, porque satisfação é uma ação plena, né? É uma realização da ação própria da sua espécie. Então, para o humano, para ele sentir satisfação, ele precisa ter uma ação ativa, forte, no inteligível. E aí que dá o sentido de uma possibilidade incontáveis de ações, né? É por isso que entra aí o campo da imprevisibilidade, né? Que o ser humano ele se tornou previsível e se torna previsível porque ele se torna reativo. Perdão, deu uma travada, voltou. O ser humano se torna reativo, né? E esse reativo, a gente fica num movimento automático. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha para mim. Tá tudo ok? Por favor, alguém me diga aí. Alô, alô, pessoal, bom dia. Mas alguém me fala alguma coisa? Se eu estou falando aqui sozinho. Obrigado, Renatinha. Renata Bênia, querida. Olha, então tá, o reativo. Obrigado, querida. O reativo é algo que faz com que o ser humano crie uma. Obrigado, Aninha. O reativo é algo que faz o ser humano ficar previsível, né? E a gente ficar com sofrimentos, né? Porque normalmente quando a gente fica preso a uma forma de agir, a gente fica dentro de algum círculo que se repete, e normalmente são círculos viciosos, que nos levam para baixo, pela densidade, né? Quando são hábitos que nos levam a agir com o inteligível, a gente fica cada vez mais ativo e cada vez mais imprevisível. Porque a gente age de uma forma particular, própria. Isso é o mais importante para a gente desenvolver na nossa vida. Por isso que a gente tem que se tornar seres humanos únicos e autênticos, né? A autenticidade humana está justamente nisso, no agir a partir do inteligível dele, né? De ser ativo. E para entrar nesse ponto do ativo, tem 2 pontos importantíssimos, como eu coloquei lá no story da Branca de Neve, que é o esforço para o bem, né? E a boa vontade, né? Isso é importantíssimo. Se tiver isso, a pessoa consegue entrar no campo do inteligível. Porque, vamos imaginar a história lá da Branca de Neve. Se a menina, a Branca de Neve, ficasse fixa ali naquele sofrimento dela, que ela é órfã de pai, que tem uma mãe que nem dá tanta atenção a ela, que a cobre de... Mãe não, desculpe. A madrasta, né? A madrasta que a cobre de andrajos e faz de empregada, né? Faz limpar tudo aquilo, todo o castelo, cuidar das coisas e tal. Ela podia ficar assim, poxa, que injustiça,
né, que eu estou sofrendo. Eu estou aqui neste castelo vivendo uma vida de sofrimento. Mas ela, pela boa vontade dela de ver as coisas do lado bom da vida, né, o esforço dela para agir, então ela coloca aquelas vestes de andrógenos e se coloca naquela situação, uma situação de ação alegre, né? Ela começa a escovar o chão, né? Limpar as coisas com alegria. Isso não a fez ficar feia. Isso traz o ódio da rainha má, né? Então ela age de uma forma imprevisível para a rainha má. A Branca de Neve age do campo do inteligível, então ela foge da reação, de uma reação considerada esperada, né, de um bicho. Um bicho, quando é maltratado, né, quando não é querido, ele reage, né, ele fica feroz, ele entristece, fica arredio. Mas o humano pode fazer muito melhor do que isso. Então a Branca de Neve ali é um símbolo de ação, de boa atitude, de bom esforço, de boa vontade. Então ela vê ali uma situação de realização alegre, né? Vou limpar esse chão da melhor forma possível, vou escovar esse chão da melhor forma possível. E ela interage com o mundo em alegria, porque ela vê tudo com bons olhos. E o olho não é só a janela da alma, é a porta da alma também. É por onde entra tudo, né? Então, se a gente deixar a porta aberta para que entre tudo, né, desenfreadamente, a gente vai perder o controle, né, daquilo. Então, a gente tem que ficar com a porta aberta, né, para o que a gente achar que é mais importante. Então, a atenção é o ponto, como é a fórmula do amor, né, que eu coloquei nos stories também. A fórmula do amor começa, e a fórmula do amor humano começa com a atenção, com o olhar, né? O olhar, ele tem que estar atento, atento ao que é mais importante, o que é mais valoroso, o que eu valorizo, o que eu quero que frutifique, o que eu quero energizar aquilo, né? Então a janela e a porta fica aberta da forma que você quiser. Direciona a atenção para o que a gente quer. Então a Branca de Neve, ela olhava o mundo com alegria, com satisfação, né, com amor ao que estava em volta, querendo beneficiar, querendo ser útil, querendo que tudo frutificasse. Vendo até a rainha má como uma pessoa que teria suas particularidades e que ela poderia ajudá-la de alguma forma, no que fosse preciso, né? O caçador, ela vai passear com o caçador com alegria, porque imagina que o caçador fez tantas vezes isso com ela e ela vê um momento alegre da vida dela. Eu vou passear mais uma vez com o caçador, vou colocar uma roupa bonita de passeio e vou ver as árvores, as plantas, as flores e os animais e vou interagir com eles. Então ela sai, né? E ela não percebe toda aquela ação, aquela reação e aquele sofrimento da rainha má, porque era um mundo particular da rainha má. Então ela sofria muito por conta da inveja dela. Ela tinha muita inveja. E essa inveja, que é um mal que pode ser acionado com energia e faça crescer, isso faz com que a pessoa ela fique fixa naquilo. A atenção da rainha má é voltada para a inveja dela. Ela não quer
ver nada que suplante a beleza dela, nenhuma outra mulher mais bela. Então ela olha para si mesma, ela ama a si mesma. E quando a pessoa fica muito autocentrada, ela começa a produzir sofrimento, sofrimento de alma, né? A live está ficando longa, mas eu vou continuar, tá? Eu acho que vale a pena. Então, o ativo é aquele que entra no inteligível, da faculdade inteligível, e pode agir de uma forma imprevisível que surpreenda. Surpreenda porque é uma ação para o bem. E uma ação para o bem é surpreendente, ainda mais no mundo que vivemos. Ali a Branca de Neve tem aquela ação. Então a Rainha Má vai fazendo planos e planos para acabar com aquele objeto que faz com que ela sofra, né? Que é o objeto que é a beleza. Trata a Branca de Neve como objeto. Ela viu a Branca de Neve como alguém, um objeto que a maltrata, né? Então nasce o ódio dela daí, da inveja, uma ação de atenção para a inveja dela, para ela mesma, para a busca de uma beleza que suplante as outras, né? E a inveja dela faz crescer num ódio assassino. Então a Branca de Neve está alheia a isso, porque ela vive num mundo particular dela. E isso é uma particularidade nossa. Nós vivemos em mundos particulares. Por isso que a comunicação entre nós é muito difícil. Porque as pessoas reagem às particularidades que para o que elas dão atenção, né? Para o que elas inflamam, né? Para que elas insuflam de energia, e aquilo faz com crescer reações dentro dela, reações de sofrimento emocional. Isso é importante para o meu campo da psicologia, é importante para o campo de todas as pessoas, porque todos nós precisamos relacionar-se com outras pessoas, no trabalho, na casa, na família, na sociedade, no colégio, seja lá onde for. As pessoas estão sempre em relação e as pessoas não conseguem mais se comunicar, porque a atenção não está mais no outro há muito tempo. A atenção está sempre em si mesmos. Então, existe uma sociedade hoje das pessoas cada vez mais autocentradas, cada vez mais programadas para uma ação automática. Então, as pessoas até cobram isso. Poxa, você sofreu isso, você não vai reagir? Já espera uma reação da pessoa e daquela maneira, né? E se cobra até. A pessoa, quando ela diz não, ela está taxada de muitas vezes de tola, fraca, né? Que, sei lá, né? É menosprezada, né? E ela surpreende quando sai daquela situação de uma agressão, de uma ação de menosprezo, né? Para uma ação de surpreender o outro. Ou seja, quando se paga, se retribui o mal, ou seja, uma ação má sobre si, com uma ação boa sobre o outro, isso surpreende. Isso é muitas vezes até incompreensível para as pessoas. É difícil entender a fala lá da Bíblica de Jesus, quando diz amar os inimigos, né? Amar o inimigo é uma coisa tão difícil de entender para nós, né? Porque a gente tem dificuldade de amar o outro. A gente acostumou-se a amar o outro só quando ele se parece com a gente, né? Quando é um retrato de si mesmo, quando é uma imagem de espelho, como a rainha má, que olha no espelho e vê a sua própria imagem.
e ela se alegra ao ver isto. Então, quando a gente olha para o outro e vê no outro alguém que se parece com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com os nossos valores, com os nossos, com as nossas ações, aquilo faz com que a gente se sinta muito confortável e a gente se sinta em casa, porque a gente parece que está olhando para si mesmo. Isso não é agir com o outro, isso é um agir consigo mesmo, de uma forma maquiada, né? Então a gente não presta atenção nos outros. Então como é que a gente pode amar o outro? Como é que a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente não consegue reconhecer nem o outro que está aqui do nosso lado, o outro, nossa esposa, nosso filho, nosso amigo, nosso irmão, nosso colega de trabalho. Como é que a gente vai conseguir amar a Deus se a gente nem compreende o que é isso? É muito distante. Então, para fazer esse caminho, a gente tem que ficar menos autocentrado. E aí eu digo, meus amigos, com muita alegria no coração, que isso é um caminho de libertação. Eu passei e passo por isso continuamente, a duras penas. Eu faço isso, né? E eu me propus a falar para vocês, todos que queiram ouvir, né? Eu acredito que vai ficar gravado aqui, se eu não fizer nenhuma bobagem na hora de encerrar. Mas assim, a gente tem que começar a prestar atenção no outro. A nossa atenção não pode ficar autocentrada, porque se ela ficar autocentrada, a gente vai ficar buscando sempre a nós mesmos, né? Aos nossos gostos, aos nossos prazeres. Isso vai fazer com que a gente se sinta desconfortável quando alguém fale alguma coisa, a mínima que seja, uma palavra que seja, que tira do nosso mundo de autorreconhecimento, principalmente causa um desconforto quando cita alguma palavra que já temos uma imagem muito negativa daquilo. A gente reage com insatisfação, com ação até agressiva, violenta, com ação que é incontida, a gente é tomado por uma força, né? Isso é uma reação, isso é um sofrimento, e isso é automático, e isso faz parte de algum círculo vicioso que está em você. Isso aí faz parte, principalmente, dos círculos viciosos todos, que é a questão do orgulho e da soberba. O orgulho e da soberba é exatamente isso, a pessoa fica autocentrada e se achar o suprassumo, é referência, se achar a meta, né, de realização de todas as pessoas. Então, isso cria um parâmetro que faz com que a gente se desequilibre, que a gente não consiga se relacionar com o outro. Então, voltando para a história da Branca de Neve. A Branca de Neve, ela passa por aquilo, depois ela é direcionada a atenção dela para si mesma, ou seja, o que a rainha, em forma de bruxa já, como ela não conseguiu o intento dela, assassino, com o caçador, que ela usou de uma outra pessoa que não tinha o mesmo ódio que ela tinha pela Branca de Neve, e ele não ia fazer aquilo apenas por medo da rainha, por isso que ele não o fez, né? Ele admirava a Branca de Neve, por isso que ele não conseguiu fazer. E ele não era uma pessoa com má intenção. Então, ele não fez, disse para ela fugir, ele fugiu, de certa forma também, deve ter entregado o coração lá de um bicho e sumido. E a rainha, ela
se transforma numa bruxa, porque quando ela faz com que aquela maldade introjetada, daquela inveja sem controle, a tome, ela se transforma numa figura odiosa e ela se transforma numa aberração. Foi colocado ali como uma figura de uma velha disforme, com aspectos humanos, mas podia ser colocado um bicho que seria até mais apropriado, né? Mas colocou ali aquela figura daquela mulher toda estragada, né? Modificada, tortuosa, né? Então ela ficou ali e ela parecia uma figura frágil, boazinha, né? Então, assim nos histórias infantis, a gente percebe que o tentador sempre vem com essa figura de dizer não, né? E de desviar a atenção. Olha, não é assim não, olha, pense nisso, haja por isso, né? Então, a bruxa prepara um fruto, que é o fruto ali, que é o fruto da ação dela, que é um fruto mortal, né? E leva para Branca de Neve e apresenta aquele fruto, como meio que uma analogia ali do Gênesis, apresenta aquele fruto para Branca de Neve e diz, olha, aqui não é uma fruta comum, é uma fruta encantada e vai te realizar os desejos, né? Como a serpente no paraíso que apresenta a fruta para Eva, a fruta que ela produziu também, que a serpente produziu, e apresenta, olha, prove daqui. Você não, ela disse, não, eu vou morrer, não. Ela não queria. A Eva já sabia que poderia morrer. A Branca de Neve, não. Ela só não ficava muito interessada naquilo. Mas quando a Rainha Má, em forma de bruxa, diz, isso aqui é uma fruta encantada e você pode provar dela e, a partir disso, realizar os seus desejos, então deseje e prove. Então a Branca de Neve fica autocentrada naquele desejo, para realizar aquele desejo, e ela se distrai do mais importante e cede à tentação e prova da fruta envenenada, e ela cai num sono de morte, que é uma espécie de sono que nós estamos. O pecado original nos fez cair num sono de morte. Então a gente fica vivendo de forma autocentrada, sem prestar atenção no outro, sem prestar atenção no mais importante, que é a obra de Deus. Não há nenhuma obra nossa aqui, é obra de Deus e a gente é um partícipe aqui. Então, no momento que a gente não dá valor a uma obra de um próximo seu, a gente não consegue dar valor à obra de Deus, entende? Que é uma obra que a gente encontra pronta, tudo construído, tudo formado, e a gente apenas fica vivendo, né, usufruindo de todas as graças desse mundo, que se derrama em uma obra de amor ininterrupto, né? Então as pessoas vivem reagindo por um sofrimento de um autocentramento. Então, o que nós devemos fazer? O que podemos fazer? É tentar surpreender. E para tentar surpreender é colocar a si mesmo em plano baixo, colocar o outro como destaque e fazer isso pelo outro. E a gente tem muitas oportunidades de fazer isso. Nas nossas residências, nos nossos trabalhos, né? Em todas as pessoas que a gente encontra pelo mundo, pela rua, pela vida. A gente tem a oportunidade. Não é que a gente vá se anular, a gente vai se doar. É diferente. Anular é mais ou menos o que a gente tem feito, né? Porque a gente anula-se enquanto humano inteligível, que tem a ação,
que pode ser direcionada para onde quiser, e abre mão disso para reagir como se fosse um animal pavloviano, né? Que reage apenas a uma programação, né? de um esforço repetitivo, uma repetição, né? De uma reação a um agrado, né? A um desconforto. O organismo faz isso. A gente pode emocionalmente também reagir assim, e muitas vezes reage, mas a gente pode muito mais que isso. Então é isso que eu estou mostrando aqui como uma proposta de saúde mental que pode ser exercitada em qualquer momento, em qualquer lugar. E a proposta, nossa, é de estar disponível, né, para fazer isso. Então, quando um psicólogo como eu, né, estou ali disposto, em doação para uma pessoa que está na minha frente, eu fico imaginando como eu posso ser útil a esta pessoa, né? E aquilo me descortina um mundo de reflexões, de imaginações, e o outro está no centro daquilo tudo. Então, isso faz eu sair de mim e agir em prol do outro. Então, eu digo hoje, né, que esse movimento, que é um movimento anímico, espiritual, psíquico, um movimento integral, faz você buscar ser uma pessoa melhor na vida, no mundo. Então, quando eu faço isso com o meu paciente ali, que está à espera de alguma ajuda, né, extremamente autocentrado, sem perceber o nível do autocentramento, eu fico tentando ficar centrado nele ou nela e mostrar que ela pode agir da mesma forma, né? Então, estar agindo para o outro é uma chave de ação humana, né? O humano tem esse dom de agir, né? Então, é a minha proposta. Então, eu coloquei às vezes lá no story, lá a imagem, eu coloquei: pessoal, vamos observar essa imagem e vamos perceber aqui quem é que sofre nessa imagem, quem é que reage, quem é que age, né? Teve respostas, né? Tiveram respostas, mas na verdade ali todos podemos fazer tudo e fazemos, menos o agir, né? O agir é o próprio nosso, do humano, mas é o menos utilizado hoje em dia. Então as pessoas estão autocentradas, por isso que há um autocentramento e um sofrimento, né? E as pessoas estão buscando uma ajuda, mas essa ajuda não pode vir a partir do caminho das emoções. A emoção vai gerar apenas autocentramento. A ajuda vai vir a partir de uma ação. Aí a pessoa pode me perguntar, e já me perguntaram algumas vezes: tá, mas se eu abrir mão não, se eu me colocar em segundo plano, terceiro plano e tal, e colocar o outro em destaque, os outros que estão à minha volta em destaque, o que eu vou ganhar com isso? Aí é uma questão também do que é algo do humano, né? O humano só faz algo em retribuição, né? Então a gente tem que agir sem esperar retribuição. Por quê? Agir sem esperar retribuição é ação de libertação. Isso não é só frase feita de autoajuda, não. Isso está no mundo prático do nosso dia a dia, e quem experimentar isso vai perceber. Porque na hora que você se doa, se entrega, coloca outro destaque, estimula-se para se tornar uma pessoa melhor, em ação, voltada para o outro, voltada para o bem, voltada para o esforço, para a boa vontade,
você vai estar se tornando uma pessoa melhor, mais virtuosa e, principalmente, mais e mais humana. Naquela passagem de Sócrates e de tantos outros, que fala, torna-te o que és, né? É exatamente isso. Torna-te o que és, torna-te humano, torna-te humano. A gente se acostumou a agir, melhor, reagir, a gente se acostumou a reagir como um animal, com hábitos automáticos. A gente precisa agir como humano, voltado para o bem do outro e de tudo que está à nossa volta. E isso é o que nos torna semelhantes a Deus, né? A nossa semelhança está aí, porque Deus age em amor, derramando-se ininterruptamente para tudo que está, para tudo que existe, para tudo que existe. E esse amor se derrama ininterruptamente, pensando sempre no bem, em favorecer, em valorizar. Então isso o humano pode fazer e deve fazer, se ele quiser ter libertação. Então isso é algo importantíssimo para nós. Importantíssimos para nós humanos. Humanos, que lidamos com humanos principalmente, na clínica psicológica. Humanos, que lidamos com humanos nas nossas famílias. E humanos, que lidamos com humanos nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, em todas as pessoas que a gente encontra na nossa vida, né? Então isso é uma ação de libertação. Então, de todas aquelas imagens do Branca de Neve, que eu coloquei a história, uma figura me chamou mais atenção do que as outras, né? Eu vou dizer qual foi, que é o príncipe, né? O príncipe é uma figura quase que... é uma figura como se fosse um humano já em realização, em satisfação. Para estar satisfeito é preciso fazer algo que é próprio do humano. Então a satisfação está aí nisso, né? Então na hora que eu faço algo que é próprio do humano, eu me torno satisfeito, né? E para eu me tornar feliz é fazer algo que me liberte. Ou seja, a virtude me liberta e os vícios me aprisionam. Então, o príncipe é uma figura que ele age o tempo inteiro ali. Não mostra eles em outras cenas, mas mostra na cena do poço, onde ele se encanta com aquela menina cheia de beleza, cheia de qualidade, cheia de virtudes, e ele se atrai e a ama, certo? De volta. Ele a ama e ela a ama de volta. E ali eles estão ligados em amor. E depois ela sai para passear com o caçador e tudo acontece. E ele vai procurando por ela. Ele procura por ela. Para procurar e resgatá-la, né? Resgatá-la em amor. Então ali, a figura daquele príncipe, quando ele chega e desperta aquela menina virtuosa que está em sono de autocentramento, de morte, faz com que ela acorde daquele sono e desperte para o mais importante. Então aquela figura do príncipe eu entendo como a figura da graça. A graça que está em volta de nós, que a gente faz ela se sentir atraída por nós quando nós nos tornamos virtuosos e ela se aproxima de nós. E quando a virtude ela
é desenvolvida e desenvolvida, ela se aproxima de nós. Mas depois ela não consegue mais se aproximar, porque a Branca de Neve entra num círculo de um autocentramento por conta do medo que ela passa, da insegurança com relação ao caçador, insegurança com relação aos anões que preocupam-se se ela vai receber uma visita da rainha, né? E depois ela fica autocentrada naquele amor que ela idealizou, né? E ela morde a fruta pensando que está fazendo o certo, que ela vai encontrar o príncipe, que ela vai encontrar a graça. E aí, no caso, ela não encontra, ela cai num sono de morte, de autocentramento. A graça a resgata, né? E nós somos autocentrados, desviados do caminho, né? Por um desejo de autocentramento, de autorrealização, de obra pessoal. A gente, para amar, ou mesmo elogiar, ou valorizar uma obra do outro, é muito difícil, né? Muito difícil. É fácil amar parecido. Quem é parecido conosco? Difícil é amar aquele que difere, entende? Então, amar o que difere é importante, porque a semelhança, amar o semelhante, não é aquele que pensa igual a você, não é aquele que quer a mesma coisa que você. Amar o semelhante é aquele que é humano igual a você, entende? Então, nisso é um processo que temos que fazer, aprender a fazer, é próprio da vida humana, tá? Então, eu já cheguei bem no ponto que eu gostaria. O resgate do príncipe é uma beleza, viu? Lembra? A cena final do filme é muito linda. Que o príncipe a leva para um castelo dourado nas alturas. É como se estivesse de volta à árvore da vida, voltando à pátria encantada, voltando ao jardim do Éden, né? Voltando ao paraíso, certo? É muito lindo. Então isso dá uma noção simbólica do que podemos fazer no nosso mundo. Então, agir em prol do outro é importantíssimo. O esforço em agir em prol, no bem, certo? É difícil, muito difícil, mas tem que ser realizado para a satisfação e para a felicidade de tudo, não só sua, não só própria, né? Então, é isso que eu gostaria de falar, gente. Eu já me veio aqui uns temas, já deu uma hora praticamente, eu acho uma hora. Já surgiu o tema da próxima na minha cabeça, eu já vou pensar. Eu estou pensando em fazer em cada sábado uma nova e vou deixar gravada para que possam acessar depois. Eu me propus a fazer no horário não muito usual, que as lives são todas em horário nobre, horário não sei o que, à noite e tal. Eu faço no horário que para mim é nobre, né? Que é um horário de uma manhã de sábado, né? E talvez no futuro eu possa até passar com a manhã de domingo, né? Porque eu acho que o que eu falo não chega a ter uma propriedade de uma nobreza tanto assim para assumir um domingo, né? Então, vou falar nos sábados pela manhã, o horário de 9 horas e 12 minutos. Esse horário de 9 horas e 12 minutos, que é por conta da primeira live que eu fiz, que eu participei, inclusive, foi uma live no perfil de Isabel Fairbanks, que foi dia 9 de dezembro. Então, por conta disso, eu imaginei, vou fazer um horário de manhã, 9 e 12, para eu lembrar sempre dessa data, rememorar, do que ela fez, né? Ela disponibilizou o canal dela para fazer uma live sobre o tema de conversão, está até gravada no perfil dela, está nos meus destaques, lá na minha bio, no meu perfil. Então pode acessar lá, tanto a live que eu fiz com a Isabel, com a Bel,
e quanto à primeira que eu fiz, que foi no dia de Natal, né? Que foi a minha live de estreia, live número 1. Essa é a live número 2. Já tem o tema da live número 3, que possivelmente será no próximo sábado. Quero agradecer aos meus amigos e dizer muito obrigado à participação de todos, ao vivo, e daqueles que assistirem posteriormente, tá? Eu estou despertando a atenção, certo? Minha e de quem quiser, certo? Para o que é mais importante. Abraços, meus amigos. Olha, se alguém quiser fazer comentários sobre essa live, por favor, coloque no meu direct e eu vou refletir, vou comentar, tá? Posso fazer até stories sobre isso e pode até surgir novos temas, tá bom? Porque na hora que eu salvar aqui, esses comentários vão se apagar. Abraço para vocês. Tudo de bom, meus amigos. Queridos, amados.